Olá, muito boa noite, meus amigos, minhas amigas da TV Mar. Estamos entrando no ar com mais um Liberdade de Opinião, o seu tradicional programa exibido pela TV Mar, a quem já saúdo aos todos os nossos telespectadores, assinantes da TV Mar, e também os amigos do Facebook e do YouTube. Especialmente hoje, nós estamos com uma pauta que vai tratar das alterações propostas no transporte coletivo da cidade do Rio Grande. Tema polêmico, tema onde nós vamos abordar a proposta de extinção do cargo de cobrador de ônibus e também os projetos de lei, os outros dois projetos de lei que retiram direitos da sociedade rio-grandina, direitos ao passe, direito à alternativa de passe no transporte coletivo. Está com a gente aqui o Fábio Machado, presidente do Sindicato dos Rodoviários, e o vereador Rovan Castro, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu quero, nessa abertura inicial, fazer apenas uma referência a um momento difícil que vivemos, que fez com que a gente abandonasse aí, não pudesse participar da última edição do programa, que foi brilhantemente conduzido pelo meu colega Tiago Teles, junto com o Edson Lopes. Nós tivemos uma semana bastante difícil, porque tivemos uma semana em que enfrentamos, na verdade, nos últimos 10 dias, enfrentamos a Covid-19, tanto eu como a minha esposa Patrícia e a minha filha Ellen. Graças a Deus, estamos recuperados. No dia de hoje, inclusive, fizemos o teste e testamos negativo para a Covid. Quero aqui apenas agradecer as mensagens de todos e todas que mandaram mensagens de esperança, orações, vibrações, dos mais diversos matizes religiosos, energias positivas, algo que nos deixa bastante feliz. Quero agradecer em meu nome, em nome da família, e dizer da satisfação de ter tantos amigos, né, tantas pessoas que interagem com a gente nos momentos difíceis. Quero dar uma saudação inicial, agradecer a todos e todas, uma saudação inicial ao presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Machado. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo no programa. Boa noite, Rally. Eu gostaria de deixar já a minha saudação para o Rovan, para ti. Que bom que tu está recuperado aí dessa Covid aí, que a gente vem enfrentando essa dificuldade aí, né? Enquanto alguns procuram não acreditar, né? Outros procurando as vacinas, procurando o SUS, procurando amenizar toda essa situação. Obrigado, uma saudação especial ao Charles Landa, que já está aqui interagindo com a gente. Aliás, quero agradecer também aqui a audiência, já dezenas de pessoas mandando mensagem. Um abraço para o Charles, que também é da direção. Acho que é a primeira vez que você participa aqui com a gente, né, Rovan? Boa noite a todos e todas. É um prazer, é a primeira vez aí que participo do Liberdade de Opinião. Infelizmente, né, num momento de um debate de uma pauta que nós não gostaríamos de estar debatendo, mas que foi enviada para a Câmara e que se faz muito necessário o debate. Eu quero aqui saudar o teu retorno, saudar ao Fábio e saudar o teu retorno, Rally. Tu sabe o carinho que eu tenho por ti, a amizade que eu tenho por ti e a torcida que nós ficamos aí para o teu pronto restabelecimento, né? Então ficamos muito felizes, me mandasse no início da tarde o teste negativado e agora é vida que segue. Vamos continuar trabalhando aí pela cidade, trabalhando pela nossa querida Rio Grande. Muito obrigado pelas palavras, vereador Rovan. Quero iniciar, então, o nosso debate de hoje, o tema que pegou a todos de surpresa, projeto de lei número 59. Há outros dois projetos, nós vamos aqui abordar ao longo do programa, que tratam também da retirada de isenções. Mas o projeto 59 tem como objetivo a extinção gradativa da função de cobrador. E é apresentado isso, eu ainda escutei hoje pela manhã o senhor prefeito sustentando, defendendo este projeto, dizendo que esta é uma forma de estabelecer aí, quem sabe, na visão dele, uma melhoria das condições econômicas do transporte coletivo. Alegou ele que o transporte está cheio de problema, né? Que ninguém fez licitação, aí abre parênteses, é importante dizer que o atual prefeito já foi prefeito do seu grupo político por 16 anos e também não fez licitação, também enfrentou diversos problemas. Aqui é importante a gente trabalhar o tema como um todo. Entendemos que, me parece, quero escutar o Fábio sobre isso,
que estourar a corda do lado mais fraco, que é o trabalhador, não é a solução para resolver os problemas do transporte coletivo, Fábio. E quero te passar a palavra de imediato para analisar esta proposta do senhor prefeito. Fábio Machado. Bom, Harley, o que eu vou falar é mais técnico, né, do que político, porque essa proposta, né, ela não bate. Ela não bate. Hoje ouvi o comentário, né, do Ramon Freitas na parte da tarde, no Grupo Oceano. Eu costumo vir escutando no carro. E as colocações, a gente só conhece o transporte coletivo quando a gente está dentro do sistema. Eu entrei no transporte coletivo em 2001, novembro de 2001, tá? Então são 20 anos dentro do transporte coletivo. Sim, a Noiva do Mar foi uma potência no transporte coletivo, né? A gente sabe que sempre tinham veículos novos, e o que aconteceu foi uma má gestão, e que vem se arrastando até hoje, essa má gestão. Quem não lembra do investimento de mais de 30 ônibus da empresa Noiva do Mar para o Polo Naval? Ônibus que foram financiados, muito deles não foram pagos ainda, então tem leasing de bancos, cobranças. Foi recolhido os carros urbanos do ano de 2013, foram recolhidos outros diversos veículos. Então, é uma gestão que acaba fazendo todo esse trâmite. Os trabalhadores do transporte coletivo pegaram essa situação de surpresa. Por quê? Porque no ano de 2019, o Rovan vai lembrar disso, a bancada do MDB, o vereador Felipe Branco, que hoje é o presidente da Câmara dos Vereadores, colocou um projeto de lei totalmente oposto a esse, que era para garantir o trabalho dos cobradores. E esse projeto de lei passou pela Câmara dos Vereadores, foi votado pelos 21 vereadores a favor, foi para o prefeito Alexandre, não foi vetado, e isso garantiu os cobradores no transporte coletivo. Por que da mudança de 2019 para cá? Por que dessa mudança repentina? Aí os trabalhadores, eles me mandam mensagem, me perguntam como que vai ficar a situação, e aí eu digo, olha, eu tenho que debater o que acontece, o que está acontecendo em outras cidades. Então, eu fiz um estudo em 43 cidades, tá, que implantaram esse sistema, retiraram os cobradores, com o intuito, né, engana-se, né, de reduzir a tarifa do ônibus. Só que essa tarifa, ela é reduzida por um tempo. Ela é reduzida apenas por um tempo. Depois, novamente, as empresas começam a pedir reajuste na tarifa. E aí a tarifa vai aumentando. Vou dar um exemplo. Joinville, que foi uma das cidades, as primeiras cidades que implantaram, hoje tem uma das tarifas mais caras do Brasil. Aí eu digo assim, todo mundo fala, né, que o transporte está tendo problemas, que diminuiu quem anda no transporte público, e na realidade a gente vê o quê? Sim, diminui um pouco o número de passageiros, razoavelmente. Só que o aumento da tarifa cobre. Nós temos ações do Sindicato na Justiça que está estipulado lá, que a empresa teve lucro em 2016, 2017, 2018 e 2019. Lucro. Mesmo com redução de passageiro. Por que desse lucro? Porque a tarifa, ela subiu. E aí a gente, assim, não é nós, o sindicato, que está falando isso, está dentro de uma ação judicial. Fábio, eu quero aqui só aproveitar a tua fala, em seguida quero citar o Rovan também. Eu quero colocar 2 pontos importantes para que a comunidade que está nos acompanhando, nós temos diversas intervenções aqui nesse sentido, entenda o papel do cobrador do ônibus hoje dentro do coletivo. E aí eu quero
que tu manifeste para nós, e em seguida eu vou mostrar aqui um parecer do Ministério Público do Trabalho, mostrando que aonde retirou o cobrador tem acúmulo de função do motorista, né? Eu queria que tu detalhasse isso de dois aspectos. Um, do pagamento que ainda é realizado em dinheiro, e nós sabemos um percentual significativo disso. E segundo, e o mais importante, da segurança do coletivo, né? Da forma como o cobrador atua na segurança, para muitas vezes evitar o assalto, para muitas vezes evitar o problema dentro do coletivo. Vai ficar tudo na mão do motorista, Fábio? Eu até fiz umas anotações sobre isso, Rally, porque eu costumo ler, ver, estou pesquisando, né, outras cidades que implantaram. Primeiramente, eu gostaria de falar em doenças ocupacionais do motorista. Eu fiz mais ou menos um esboço aqui. Aumentou em 40% o número de motoristas afastados para o INSS com doenças ocupacionais depois da retirada dos cobradores. Tá? 40%. Essa foi a primeira pauta que eu olhei assim e me chocou porque é um número alto. Tá? Outra situação que é importante, a comunidade tem que entender que a função do cobrador não é apenas cobrar. Não é apenas cobrar. Por que o transporte escolar tem um monitor que auxilia as crianças para descer do ônibus, para subir no ônibus? Né? Então, é mais ou menos a função do cobrador. O cobrador, ele tem que auxiliar os idosos a subir, auxiliar os idosos a descer, colocar o cadeirante, né, o deficiente, portador de deficiência física, no elevador, retirar do elevador, auxiliar o motorista no trânsito, que muitas vezes tu não tem a visão lateral quando tu vai fazer uma curva, um ônibus do porte grande, o cobrador é que olha pela janela. Então, o cobrador hoje, ele passou de cobrador para um auxiliar de bordo. Hoje o cobrador é mais um auxiliar de bordo do que um cobrador. Ele auxilia o motorista em todos os sentidos dentro do transporte público. Vou dar um exemplo. Eu puxava uma linha do polivalente, tabela 5, carro 475. Tá? Eu saía da Praça Tamandaré ao meio-dia, eu pegava crianças na escola Barão de Cerro Largo, São Luís, França Pinto, 13 de Maio, Getúlio, e transportava até o final da linha do polivalente. Mais ou menos o meu carro carregava 92 pessoas, 92 passageiros. Eu não tinha visão da porta traseira, e tu sabe que criança, adolescente, é aquele embrolho dentro do ônibus, é bagunça, tá? E muitas vezes eu não tenho a visão da porta traseira. Quem auxilia nisso é o cobrador. Por quê? Se apertar uma criança lá atrás, como já aconteceu na linha da Barra, onde um pai subiu com um capacete, isso é verídico que eu estou falando para vocês, tem ocorrência policial, tem tudo. O motorista, sem querer, apertou uma criança, porque a mãe desceu primeiro e a criança vinha descendo depois. E a mãe se virou para pegar a criança lá na porta traseira. O cobrador, como estava descendo um deficiente na cadeira, ele desceu para ajudar o deficiente. O motorista não viu, fechou a porta de trás e a esposa, a mãe da criança, né, chegou em casa e disse, o motorista me apertou a criança na porta traseira. Quando o motorista voltou da Barra para o centro, o cara subiu com o capacete na mão e desmanchou o motorista com o capacete. Então, é todas essas situações aí que geram, espero que os vereadores da Câmara de Vereadores estejam nos ouvindo aí, que entendam isso. É questão de segurança ao usuário, segurança no transporte. Outra coisa, vocês já imaginaram quanto tempo vai levar uma viagem no transporte público, onde o motorista tem que descer, colocar idoso para cima, o motorista tem que descer, botar cadeirante, tirar cadeirante, o motorista tem que verificar toda a situação que está ocorrendo em sua volta, o trânsito, cobrar passagem, porque muitas vezes o motorista está atrasado, ele vai cobrar passagem aqui, andando com o veículo. Onde a lei de trânsito diz o quê? Que o motorista tem que estar com as duas mãos no volante. Então, é toda uma questão
que não está se analisando. Outra questão, Rally, que eu fiz um cálculo aqui, tá? A conta não fecha. Esses 80 centavos que eles estão falando gera de lucro para a empresa, em 470 mil passageiros, 376 mil reais. 376 mil reais de lucro. Tá? A folha de pagamento dá 201 mil e alguma coisa dos cobradores. E vai dar mais em cerca de hoje, né, com todas essas mudanças da linha, porque assim, eles reclamam que caiu o número de passageiros, mas retiraram a linha do Circular Prado, retiraram a linha da Avenida Pelotas, do Buarque de Macedo, colocaram linhas dentro de outras linhas. O que o usuário procura? O usuário procura chegar no seu destino da maneira mais rápida possível. Hoje, o transporte público de Rio Grande não é um transporte atrativo, porque linhas que tinham mais de 30 anos dentro do município foram retiradas. Pelo um sistema onde eu vejo mais ônibus vazios circulando dentro da cidade, ocioso, eu não sei o que gera de lucro para a empresa, ônibus vindo do Cassino vazio até a Integração, vindo da Quinta vazio até a Integração. Eu não sei o que gera isso, eu não sei se a prefeitura tem paga alguma coisa pela quilometragem ociosa dos veículos. Eu não posso dizer isso aí porque eu não entendo dessa parte jurídica entre a prefeitura e a empresa. Né? Mas é isso que está acontecendo hoje. Tenho reclamação. Um pouquinho, Fábio. Fábio, deixa eu escutar um pouquinho o vereador Rovan Castro. Vereador Rovan Castro, aqui nós temos em Rio Grande, a partir do início da administração do prefeito Fábio Branco, vários movimentos de retiradas de direito, né, como foi o fim do passe para os 60 anos, né, a ajuda que a prefeitura está dando para a passagem, né, para a questão direto para a empresa, mas nada é suficiente. Agora o projeto que vem, eu queria que o vereador Rovan, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, possa se manifestar sobre a posição sobre este projeto que já exibimos aqui, que vem para exterminar a figura do cobrador. O presidente Fábio Machado coloca a preocupação que tem diversas manifestações aqui, dizendo também da insegurança que nós vamos ter dentro dos coletivos, deixando tudo na mão do motorista, né? E também, principalmente, com o fato de que nós vamos estar diante do fechamento de postos de trabalho. Tudo isso para defender uma empresa que o próprio Ministério Público já orientou para rescindir o contrato. Como é que está se posicionando com relação a isso? E eu quero aqui trazer esta imagem que ilustra muito bem o vereador Rovan e presidente do sindicato Fábio Machado, onde é que o nosso prefeito, infelizmente, foi aprender. Foi aprender lá com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que extinguiu a função de cobrador lá em Porto Alegre. Este é um tema importante, Rovan Castro. Como é que está vendo todo este debate? Então, Halley, Fábio e a todos e todas que nos ouvem, né? Nós estamos vendo com muita preocupação, né? São pelo menos 232 famílias aí, segundo ontem eu consegui apurar com o Fábio, né? Que infelizmente ficarão sem trabalho, ficarão sem emprego numa crise, né, pós-pandemia aí, no finzinho da pandemia. E quando eles dizem aqui tem um período de transição até 2026, né, 1º de janeiro de 2026, para que ocorra essa retirada dos trabalhadores e trabalhadoras, mas nós sabemos que na prática, né, a empresa não fará transição adequada, né? Todos aqueles elementos que regram a saída, a retirada dos cobradores também não serão respeitados, né? O que nós, enquanto Câmara, e eu quero aqui registrar que a bancada do Partido dos Trabalhadores é contra esse projeto, né? Nós já conversamos, eu, a vereadora Denise, a vereadora Regininha, o vereador Rafael, nós já conversamos e não tem hipótese alguma como nós sermos a favor a este PLE. Né? Na mensagem aqui do projeto, a gente pode ver que faz toda uma leitura, né, do que é o transporte coletivo, não só na cidade do Rio Grande, como em todo o Brasil. Nós sabemos que começou lá a crise com a questão dos mototáxis, se acentuou muito com a questão dos aplicativos,
né? Mas nós temos que achar alternativas que não façam esse impacto em cima do trabalhador. É um pouco do que o Halley falou ali no início, né? Por que a corda arrebentar do lado mais fraco? E eu quero aqui concordar contigo, Fábio, porque este mesmo cálculo que tu fez, eu fiz, né? Aqui no projeto diz que é a economia em torno de 70, 90 centavos na tarifa, e eu quero aqui dizer de forma muito tranquila que é mentira, né? É mentira que este será o impacto da redução tarifária. Não vai. Isso eles querem botar no projeto para ganhar o apoio da população. Olha, vai baixar quase R$1 a passagem. É mentira. Por que é mentira? Porque quando aconteceu nos pedágios, por exemplo, não baixou coisa nenhuma. E quando baixa 1, 2, 3 meses, depois retorna ao preço original, né? Então não tem esta possibilidade. Eu quero aqui dizer para a comunidade este ponto número 1. Segundo, é a precarização do trabalho do motorista. É o que o Fábio vinha falando. Tu imagina, isso acontece no seletivo, mas no seletivo são 30, 35 passageiros, todos sentados, né? Não tem esse grande fluxo que tem no transporte coletivo como um todo. Aqui já foi citada a questão dos cadeirantes, a questão dos estudantes, né? A questão das pessoas idosas. Então o motorista vai acumular função, né? E isso nós não podemos permitir. Nós queremos sim, Raleigh, fazer o debate, né? Fazer um bom debate na Câmara. Nós sabemos que nós somos uma bancada de 4 vereadores e vereadoras, somos poucos perto da base de governo, da base de sustentação do governo Fábio Branco, que é, ao fim e ao cabo, o culpado por ter enviado este PLE 59 para a Câmara de Vereadores. Nós somos poucos, mas queremos fazer o bom debate e o debate com a sociedade, principalmente, né? Nós precisamos, Fábio, ganhar o apoio desta mesma sociedade, não só as pessoas que utilizam o transporte coletivo, como toda a população de Rio Grande, né? Todo mundo tem um amigo, tem um conhecido, tem um parente, tem um filho que utiliza o transporte coletivo. Então, nós não podemos deixar isso passar tranquilamente, né? Eu não sei qual é a posição dos ditos independentes, né? Que são independentes, o Juquinha, o Lamin, mas eu sei mais ou menos o direcionamento da bancada de sustentação do governo, né? Então nós estamos em desvantagem numérica, mas vamos fazer com certeza o debate. Este PLE, é importante dizer para a sociedade que muito provavelmente seja votado na segunda-feira, né? Porque quando o projeto de interesse do governo, isso é natural, né? Também não vamos, mas quando é de interesse do governo, a gente sabe que acontece muito mais, de forma muito mais rápida, né? Então, a gente precisa estar muito atentos aí para que não passe de uma forma rápida, de uma forma sem debate que, inclusive, foi prometido ao sindicato pelo prefeito Fábio Branco, né? Essa é a forma do MDB governar, já falava aqui no prefeito Melo de Porto Alegre, nós lembramos muito bem do Sartori, né, do MDB, que fez o caos no estado do Rio Grande do Sul, tá aí os hospitais filantrópicos que não me deixam mentir. Então, é isso, Halley. A bancada do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras está comprometido. Já lemos mais de uma vez esse projeto e vimos com preocupação. A leitura que eles fazem é uma leitura de colocar todo o peso, toda a carga em cima dos trabalhadores. E eu quero aqui, só para concluir, Halley, no governo Alexandre, no passado, se foi alocado dinheiro para os trabalhadores e trabalhadoras poderem receber, né? Foi também ajudado em algum momento, só que é isso, nós temos que ver formas, e aqui o Fábio já falava isso, nós temos que ver formas de não ficar a carga em cima dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos que ver, é um problema nacional. Este problema do transporte coletivo não é só aqui em Rio Grande, é problema nacional. Deveria de ser atentado pelo governo federal, devia de ter mais opções, digamos assim, para a recuperação do sistema, e não só o corte na questão dos trabalhadores e trabalhadoras. Então é uma preocupação que nós vamos debater e queremos, com muita mobilização, derrubar esse PLE 59, Rally. Eu quero aqui botar de novo no debate
o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Fábio Machado, e tocar neste tema, porque e o sindicato também já manifestou a necessidade de fazer a troca da empresa, né? Inclusive buscou apoio junto à Câmara de Vereadores com relação a isso, diversas manifestações. Aqui é o Ministério Público, presidente Fábio Machado, recomendando que fizesse isso, mas o atual prefeito fincou o facão no toco, não vai tirar a empresa e tem sistematicamente trabalhado para melhorar a arrecadação da empresa. Este projeto é isso, o objetivo é melhorar a arrecadação da empresa. Ele faz críticas em relação ao transporte, ao sistema, mas, na verdade, ele trabalha estourando a corda do lado mais fraco. Eu queria que o Fábio falasse um pouco sobre isso e também falasse sobre o tema que é muito discutido pelo próprio Ministério do Trabalho, aqui é o Ministério da Sergipe, que é contra a extinção do cobrador por conta do acúmulo de funções. Nós sabemos que a Justiça do Trabalho tem feito este debate também. Queria que o Fábio abordasse esses dois aspectos. Por que essa teimosia em relação à empresa, tendo posição do Ministério Público, e o futuro deste debate em relação ao acúmulo de função dos motoristas? Bom, Rani, a gente, tanto que, inclusive nessa pauta que eu estou falando, tá, totalmente, a Câmara total, tá, foi a favor, votaram, né, para a retirada da empresa. O Ministério Público colocou um parecer também, dando 48 horas para o prefeito tomar uma atitude contra a empresa. E a gente sabe também que tem no Tribunal de Contas do Estado, né, uma ação para rever uma licitação que foi feita irregular no meio de uma pandemia, né, que eu comentei já contigo, que eu achei um erro, né, na época do Alexandre, do secretário, que eu acho que foram mal instruídos até. Tá? Mas essa questão aí, a gente sempre fala a verdade ao trabalhador, a gente nunca deixou de falar a verdade para o trabalhador. O que me assusta, Rally, é que não houve um movimento do Ministério Público quanto esse envio dessa lei para a Câmara, né? Ministério Público do Trabalho, TRT, não houve o debate necessário para a gente avançar nessas questões. Não houve o debate. Em cima disso que tu fala, Rally, do Ministério Público, das colocações do acúmulo de função, o TRT do Espírito Santo, agora dia 21 de setembro, tá? Em conjunto, né, em Vitória, Grande Vitória, né, mandaram retornar em 72 horas os trabalhadores, os cobradores de ônibus, em 72 horas. Então, já há uma posição do Tribunal Regional do Trabalho, da 17ª região, né, em não extinguir a profissão de cobrador. Eu penso nessa maneira, né, Rally, que isso vai causar uma grande impacto para a população. Grande impacto para a população. Então, assim, se o Ministério Público se posicionou contra a empresa, se a Câmara de Vereadores se posicionou contra a empresa, como que hoje a Câmara de Vereadores, né, vai se colocar a favor de um projeto desse, onde a população já demonstrou nas redes sociais, está demonstrando que é contra. Então, não houve nenhum debate necessário com a população. O vereador Lamin, né, eu acho que ele fez uma enquete ontem na página dele, uma enquete rápida, assim, porque depois ele até retirou, inclusive eu conversei com ele, e ele disse assim, ó, que a população não quer. Não quer, a população não se interessa pelos redução de 80 centavos na tarifa. Ela quer que mantenha os cobradores para atender a população como está atendendo, melhor. Embarcando, desembarcando o cadeirante, embarcando o idoso, cuidando dos passageiros na porta traseira, evitando muitas vezes assalto de passageiros, como já ocorreu de cobrador ver que o cara ia assaltar, fazer um arrastão dentro do ônibus e conseguir evitar. Então é isso que o passageiro quer. Fábio, esse é um detalhe importante.
Fábio, você coloca bem, eu quero frisar este ponto, o ponto da segurança. E você fez esse debate junto com o Charles Landa em diversas oportunidades, né, a tentativa do monitoramento, o quanto fica fragilizado um coletivo sem a presença do cobrador. Imagine aqueles horários mais tarde, onde o coletivo está muito ocupado, né? Como é que o motorista vai dar conta disso tudo? É isso que eu estou falando, vai ser um atendimento precário à população. Inclusive, assim, a gente tem sérios problemas de mobilidade, né, na cidade, onde um cadeirante, nosso amigo Fernando chegou aí, que pode nos ajudar nesse coisa. Muitas vezes, o cadeirante não tem um local sólido para subir o elevador, numa parada onde está cheio d'água, o motorista tem que parar mais adiante, se torna difícil para o cadeirante acessar o elevador sem o auxílio do cobrador. E isso é fato. Isso é fato. Eu sou motorista há 20 anos. Faz 5 anos que eu estou apenas no sindicato, então eu dirigi entre cobrador e motorista, eu tenho 15 anos lá dentro. E 5 anos dentro do sindicato. Então eu sei como ocorre a dificuldade do cadeirante, a dificuldade do deficiente visual, a necessidade do idoso. E a gente sabe que isso é necessário ter o agente de bordo. Quer extinguir a função de cobrador? Cria o agente de bordo. Perfeito. A gente negocia. Como já foi feito, Fábio, como já foi feito em outros municípios. 21 horas, 33 minutos, nós estamos transmitindo aqui neste momento pela TV Mar, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu quero colocar na conversa meu querido amigo Luiz Fernando Castro e ver que era a opinião dele a respeito deste debate dos cobradores, mas quero também sobre o PL 57, que acaba também por prejudicar a questão dos portadores de deficiência. Para que a gente tenha uma noção, hoje, o passe livre para toda pessoa com deficiência com acompanhante. Apresentar na secretaria apenas o atestado médico. Como é que vai ficar lá no PL 57, que é um outro projeto? Além da extinção dos cobradores, que é o PL 59, o 57 diz que o passe é apenas para as pessoas com deficiência com renda familiar até 3 salários mínimos. E vai ter toda uma burocracia, vai ter que apresentar atestado médico, certidão de nascimento, CPF e todo um conjunto de novas exigências. Meu querido Fernando, boa noite, claramente para limitar este acesso. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos, obrigado pelo convite, de poder estar conversando com vocês e a comunidade em geral. Lembrando que hoje nós vivemos em tempos obscuros, onde direitos são caçados, direitos são, enfim, muita tentativa de realmente colocar cada vez mais aqueles que sofrem, aqueles que mais necessitam, muito mais na periferia, né, e jogar principalmente a mendicância. Esse projeto que foi lançado, que hoje, agora à noite, teve uma reviravolta que o senhor prefeito, ele retirou, segundo ele, né, retirou o projeto para encaminhar ao conselho o CONDES, das pessoas com deficiências e altas habilidades, para que o conselho faça reformas, né, neste projeto e encaminhe ao senhor prefeito e à Câmara. E eu já de ponto já discordava desse método. Primeiro, a gente não negocia direito é inalienável. A gente não pode negociar com vidas, não pode negociar com que vai prejudicar cada vez mais a pessoa com deficiência. Por exemplo, a cantilena que as empresas sempre disseram que é o deficiente, é o idoso, que vem a prejudicar as linhas, isso não é verdade. Por exemplo, também que esse projeto, que tirando os cobradores, que os ônibus vão melhorar, a qualidade, vai menos que mentira. Não é verdade, isso não vai. Quer dizer, talvez vai diminuir
o café da manhã dos grandes, daqueles que se beneficiam, né? Esse projeto é muito terrível, é um mal, assim, é uma ganância terrível, porque ele tira das pessoas que mais necessitam e que estão começando a entrar no mercado de trabalho. Por exemplo, hoje, em torno de 3 mil e poucos reais. Mas olha, o fulano está ganhando 3 mil. Não, olha, 3 mil reais não dá para nada, gente. Aumentou a água, a luz da cozinha, o gás de cozinha, se pagar o aluguel, pior ainda. Lembrando que a maior parte das pessoas com deficiência tem problemas de saúde, vai ter que pagar remédio, isso. Então, quer dizer, 3 mil reais, brincando, sai, né? E tirar dinheiro é quase uma extorsão, isso é terrível, né? Para um poder que não precisa disso, tem que ter criatividade, tem que ter gerenciamento sobre a questão do transporte público. Na questão dos cobradores também, por exemplo, o deficiente, ele precisa de um amparo. Nem todas as pessoas têm toda uma mobilidade, precisa, no mínimo, de alguém lá em cima e precisa do motorista lá embaixo, para segurar, porque já tivemos casos de deficientes despencarem, né, porque, na verdade, não tem segurança. E se tirar o cobrador, é mais inseguro. Imagina o motorista que já vem atrasado, muitas vezes, a cobrança em cima dele por chegar no horário, e ainda vai ter imagina o ânimo desse profissional, imagina as condições que esse profissional vai trabalhar. E imagina a questão do deficiente, que vai ficar cada vez pior sem esse amparo que é o cobrador lá em cima, segurando a cadeira, porque muitas vezes ela escapa mesmo. Então, quer dizer, nós somos contra a perda de direitos, alguns disseram, mas o senhor prefeito está tirando o projeto da Câmara para dar para o Conselho fazer. Na verdade, para mim, não. Ele está tentando jogar com o Conselho, está jogando a responsabilidade para que o Conselho aumente, tire as vantagens do deficiente e depois dizer, olha, nós discutimos com a sociedade. Isso não é bom para ninguém. Esse projeto tem que ser retirado mesmo e não pode ser discutido, pelo menos dentro desse patamar de pandemia e desse patamar que nós nos encontramos ainda econômico, que a gente cada vez mais se atola. Não é assim que se gerencia, não é assim que se faz políticas públicas retirando direito e principalmente retirando direito de quem mais necessita. Meu querido Fernando, obrigado até aqui, te convido a permanecer. Vereador Vovô Castro, novidade, hein? O nosso querido Luiz Fernando Castro acaba de informar que um dos PLs vai ser retirado. Mostra o que você dizia agora há pouco, vereador, que é uma verdadeira falta de diálogo, porque protocolaram sem conversar com aquele coletivo. Eu quero botar na nossa conversa aqui, quando são 21 horas e 40 minutos, uma liderança do movimento estudantil. Está com a gente aqui o Muriel, do DCE, FURG, e eu quero, com o Muriel, trazer e botar na tela aqui mais um PL. Nós abordamos com o Fábio Machado a parte do projeto de lei que termina com os cobradores. Com o meu querido Luiz Fernando Castro, a questão da alteração dos deficientes. Aqui com o Muriel eu quero abordar o PLE 58. E aí é importante, como é que nós temos hoje? Hoje é meio passe para todos os professores e estudantes, tem direito a meio passe. Como é que vai ficar com o PL 58, Muriel? Extingue o meio passe para os professores e para os estudantes apenas com renda até 3 salários mínimos terão direito ao meio passe. Outra alteração, estudantes usam o meio passe qualquer dia da semana. Aliás, no meu tempo que eu era estudante, fazia movimento estudantil, não era assim. Isso passou a ser a partir de 2013. Empresa de ônibus deve adotar o processo de seleção do seu pessoal. Como vai ficar?
Estudante poderá utilizar o meio passe, os 4 passes por dia, apenas nos horários de aula. No meu tempo era assim, porque era o governo do PMDB, quando eu era estudante universitário. Ou seja, nós estamos retrocedendo. Diminui o número de passe e só no trajeto aula-escola. Ou seja, se quiser fazer uma pesquisa no contraturno, se quiser buscar uma atividade cultural, está cerceado. Muriel, queria discutir sobre isso e também sobre a extinção dos cobradores. Boa noite, gente. Boa noite, Halley. Agradeço aí o espaço para a gente estar conversando aqui no programa. E é bem isso assim que tu falou, né? Nesse card explicativo, a gente está, enquanto movimento estudantil, né? Sendo pego, entre aspas, de surpresa, né? Com esse atropelo para aprovar esse projeto. E acho que é importante a gente colocar aqui a forma como o Executivo Municipal, né? Tá fazendo isso de forma muito abrupta, né? Sem conversar com a sociedade. E a gente vê esse projeto como uma ameaça muito grande, né, aos direitos conquistados pela história do movimento estudantil, conquistados com muita luta aí para que a gente pudesse hoje, né, ter o direito do meio passe. Então, acho que a primeira coisa a colocar é isso, né, que não é uma surpresa vinda do Fábio Branco, que é um prefeito, né, que já esteve no alto escalão do próprio governo Sartori, e a gente conhece qual é a política que essa gente gosta, né, que é essa política que beneficia o empresariado e se submete aos interesses dessa categoria frente aos interesses do povo, frente aos interesses dos estudantes, da população que não é tão privilegiada, né, por esse setor que hoje governa a nossa cidade. E acho que é importante colocar aqui, né, que esse momento de alta precarização das nossas vidas, né, esse momento de pandemia que acirrou demais a própria volta do Brasil ao mapa da fome da ONU, o desemprego crescendo em níveis alarmantes, né, o trabalho informal crescendo cada vez mais. E hoje a gente vendo uma a Prefeitura do Rio Grande, com o prefeito Fábio Branco, se submeter sem uma justificativa bem construída, né, de que isso de fato faria a tarifa diminuir, porque é uma mentira, eles não apresentam nada em relação a isso, de que a retirada do meio passe faria a tarifa do ônibus diminuir. Então eles vendem esse peixe e ao mesmo tempo nos impõem, né, uma retirada de direitos que é uma retirada muito significativa, porque o estudante, ele usa muito o meio passe, e ele usa o meio passe porque ele precisa ter direito à cidade, porque ele está em uma condição em que ele não é um trabalhador assalariado. E a gente sabe que quem coloca dinheiro para andar de ônibus do seu próprio bolso é o estudante, e quando não é o seu próprio dinheiro, é o dinheiro dos pais que trabalham, né, e além de utilizarem o transporte, também financiam o transporte dos seus filhos. Então, a gente está falando de um projeto, né, de retirada de meio passe que não ataca só o estudante, mas ataca todo o núcleo familiar, ataca todas as pessoas que se envolvem, então, no entorno daquela pessoa. Então, acho que é isso que a gente precisa colocar, é da gente entender que isso é muito significativo. Uma família não vive só de pagar passagem de ônibus, ela vive pagando os altos custos hoje da comida, o custo de vida crescendo, o aluguel da casa que está cada vez mais caro. E a gente está vendo isso tudo já dentro, né, do gasto de uma família, e mais essa alta agora do preço da passagem, que vai estar influenciando diretamente o bolso dessas pessoas e o bolso do estudante, que vai estar precisando pagar para poder se locomover. E a gente sabe que é isso, né? A vida do estudante, ela não é só ir para a aula e voltar da aula, né? Principalmente quando tu vai ver um estudante universitário, ele tem projetos de extensão, ele circula na cidade, ele precisa viver esse ambiente da cidade, né? Isso, inclusive, é muito rico para uma cidade, porque o estudante que está circulando na cidade, ele vai poder gastar, vai comprar num comércio, ele vai estar vivenciando toda uma cena e também alimentando a cena cultural da cidade, está participando de todos os espaços. A gente precisa disso, a cidade precisa disso, a economia precisa disso, e aí mora uma grande contradição. E é isso, né? É um projeto que é feito para agradar os empresários de uma empresa que monopoliza o transporte coletivo. E a gente precisa falar isso para as pessoas. É muito importante que todos entendam. A retirada do meio passe é um ataque aos direitos dos estudantes, é um ataque aos direitos conquistados, um direito conquistado que ajuda toda uma família, que é algo que o estudante precisa, que é algo que a gente sabe que precisa ser mantido. E aí a gente fica, né,
nesse processo de um governo que é inimigo do povo, que é inimigo do trabalhador, que pensa no lucro dos empresários, e a gente está aqui se dispondo, enquanto o DCE está conversando, e estamos, né, desde que a gente conseguiu tomar conhecimento desse projeto, né, de estar fazendo uma convocação dos estudantes e explicando para eles dessa pauta, porque a gente considera que hoje o mais importante é a gente estar conseguindo, além de resistir, é estar revidando a esses ataques que estão sendo colocados em cima de nós, né, há algum tempo e que não cessa, né? A gente está sempre vigilante para que não seja retirado cada vez mais direitos da nossa categoria. Também colocar a solidariedade, né, de todos nós a esse projeto aí de extinção do emprego dos cobradores, né? A gente sabe que isso isso eu queria, Muriel, eu queria que tu abordasse, Muriel, especificamente isso, que eu quero passar para o Fábio em seguida, especialmente no transporte, o grande transporte que acontece nas aulas, no período de aulas presenciais na FURG. Imagina você sem a presença do cobrador. Né? Rapidamente, se tu pudesse, eu quero rodar de novo para o Fábio, que eu quero ver como é que vai encaminhar, como é que a categoria vai encaminhar, e queria ver também que tu nos dissesse isso, qual é o chamamento que o DCE está fazendo, se está conversando com os secundaristas, e em seguida quero escutar o Fábio e depois fechar com o Fernando e com o Rovan. Mas tu imagina o ambiente do transporte sem a questão do cobrador? Com certeza, né? Acho que primeiro o impacto que a gente pensa é todo o trabalho que o cobrador tem com as pessoas com alguma deficiência física, né? Quando elas chegam no ônibus, elas precisam de um cobrador para estar conseguindo fazer toda aquela operação, né? Para acessibilidade das pessoas. E para além disso, né, a gente sabe como é que está a questão da segurança dos ônibus, né? E como o cobrador é essencial para a manutenção da segurança de um ônibus. É todo um processo de trabalho dentro do transporte coletivo que é essencial o trabalho dessas pessoas. Então, acho que, e até estava falando nisso agora quando eu estava concluindo, que é o nosso papel de solidariedade com o pessoal dos rodoviários que está nessa luta, né, contra essa extinção de uma categoria, contra um ataque direto, né, a milhares de famílias aí. E também dizer que nós estamos sim conversando, né? A gente está conversando para poder tomar as ações de forma conjunta e está conseguindo combater esse projeto aí, né? Que está acabando com os direitos do nosso povo, que está querendo nos colocar numa posição aí submissa aos interesses do empresariado. Então, acho que é isso, é lutar junto, é construir junto e tá fazendo essa saída coletiva aí, tá indo para a rua, porque é como o companheiro ali falou, né? A gente precisa lutar para barrar esse projeto e não dar corda para que eles possam cair por cima da gente e nos ganhar no grito, porque o que a prefeitura está querendo fazer é ganhar no grito e fazer um projeto que precariza mais ainda a vida das pessoas. Fábio Machado, quando são 21 horas e 50 minutos, faltando aí 10 minutos para a gente concluir o programa de hoje, programa destinado exclusivamente a debater o pacote de maldades do prefeito em relação ao transporte coletivo. Como é que vai encaminhar a luta o Sindicato dos Rodoviários nesta próxima semana? Como é que está abrindo diálogo? O vereador Rovan coloca que a bancada do Partido dos Trabalhadores é contra, vai defender a posição da manutenção dos trabalhadores. Mas são apenas 4 vereadores. Como é que vai trabalhar essa questão? Aí, faltando pouco tempo no nosso programa, como é que encaminha esta luta, Fábio Machado? Bom, Halley, primeiramente, eu espero que a Câmara de Vereadores tenha um consenso e trabalhe pela sociedade, não por interesses políticos. Porque a sociedade já se colocou contrária a essas medidas. Então, acredito eu que seria um impacto muito grande para a sociedade, ela estando contra esse projeto, de os vereadores votarem sem pensar na sociedade que colocaram eles lá para representá-los. Essa é a minha primeira palavra. Tá? A segunda palavra, Halley, é que ontem a gente fez uma reunião de diretoria, tá? Ontem às 20 horas, foi aprovado o lançamento do edital para a greve. Tá? A gente lançou esse edital, sai amanhã, no Diário Popular, tá? O edital de greve. Às 22 horas, nós temos uma assembleia extraordinária com a categoria. Tá? E se a categoria deliberar o estado de greve,
estado de greve, a gente vai tomar nossas medidas o mais rápido possível, porque, segundo o Rovan, segunda-feira o projeto já pode entrar em pauta. Então, a gente já vai começar a nossa movimentação já amanhã mesmo. Amanhã mesmo a gente já vai se organizar depois da Assembleia e ver quais as medidas que a gente vai tomar. A gente espera que tenha um consenso da população para apoiar esses trabalhadores, porque hoje nós temos cerca de 14 milhões de desempregados no país, onde a economia afunda cada vez mais, e eu acredito que isso é uma economia burra. Uma economia burra. Porque a gente precisa gerar que o dinheiro circule, que os trabalhadores tenham uma renda para que possam ter o seu sustento, e retirar empregos. Na lei diz ali, o transporte público se tornou necessário para a população, no início da lei ali. Só que dentro da Constituição Federal também tem o direito ao trabalho. O direito ao trabalho, o dinheiro ao sustento de suas famílias. E isso tem que ser levado em consideração também. Quando o discurso que usa o Sebastião Melo, usa o Porto Alegre, pessoal, a gente e a população tem que ficar ciente disso. Lá era uma empresa pública, onde o investimento que eram feitos eram investimentos públicos. Era dinheiro que saía direto da prefeitura para dentro da Carris. Nós aqui não. Nós aqui são empresas privadas que executam o transporte público. É bem diferente da situação que estava ocorrendo lá em Porto Alegre. Lá o Sebastião Melo coloca que estava colocando milhões dentro de uma empresa para suprir o transporte público. Aqui não. Aqui a prefeitura não tem que injetar dinheiro em empresas privadas. Então é meio difícil de aceitar uma situação dessas, onde demonstra um total descaso com a categoria. Então, assim, eu espero que os vereadores que estejam assistindo a nossa live aí, que acredito que estejam muitos assistindo, que olhem pela sociedade, não olhem por interesses políticos. Perfeito, Muito obrigado, Vale. Encerro aqui a minha fala. Obrigado, Fábio, pela participação. Rovan Castro, faltando aí poucos minutos, eu queria que tu desse uma pincelada de qual vai ser a postura da bancada do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras no enfrentamento a esse projeto. A repercussão é muito grande, viu? Negativamente, especialmente nas redes sociais. São centenas de manifestações que a gente tem acompanhado, né? Seja o projeto que limita o acesso dos deficientes, seja o que limita dos estudantes e professores, e principalmente este terceiro projeto, o PL 59, que quer terminar com a carreira a função dos cobradores. Como vai se posicionar, Rovan Castro, a bancada? Libera teu áudio aí, por favor. Então, Halley, assim, rapidamente, na questão da pessoa com deficiência, botam os 3 salários e também uma enormidade de burocracia para o acesso dessas pessoas ao benefício. Na questão dos estudantes, também os 3 salários mínimos, familiar e a questão dos dias que nós conquistamos junto ao antigo governo, isso é preciso dizer, não só o nosso mandato, como o movimento estudantil, e agora está retroagindo. E eu quero aqui dizer, Halley, quando o Fernando fala uma pessoa ganhar 3 mil reais, não é uma pessoa ganhar 3 mil reais, é a renda familiar em 3 mil reais, né? Então, se tu tem 3 pessoas que ganham um salário mínimo, tu já não tem direito, né? E aí tem que pagar o gás a 102, tem que pagar o aluguel a não sei quanto, enfim, essa enormidade de coisas aí com esse desemprego no número que está. A posição da bancada do Partido dos Trabalhadores é muito nítida. Nós votaríamos contra, faremos o debate, faremos as emendas que acharmos necessárias para contribuir no projeto, mas na última sessão de quarta-feira nós tivemos um projeto, uma resolução de mesa, melhor dizendo, assinado pela base de sustentação do governo Fábio Branco, limitando as emendas em 3 emendas, né? Depois das 3 emendas,
nós teremos que, para emendar qualquer projeto, né, nós teremos que colher 7 assinaturas, sendo que nós, na oposição, somos 4 vereadores e vereadoras. Então, foi limitado nosso poder de ação, foi limitado nosso poder de resistência, digamos assim. Agora, temos certeza, Halley e demais que nos acompanham na sala e também na transmissão, temos certeza que a mobilização real e que poderá barrar estes retrocessos previstos aí pelo prefeito Fábio Branco é a mobilização. Não tem outra coisa, né? Só a mobilização poderá fazer com que retroaja estes desmandos, retroaja esta retirada de direitos, porque o nosso poder lá enquanto oposição, ele é muito limitado. Como falou aqui o Halley, nós somos 4, né? Contra pelo menos 14, 15. Então, nós faremos o bom debate e estaremos usando conjuntamente toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, eu, a vereadora Denise, a vereadora Regininho, o vereador Rafael, estaremos usando não só a tribuna da Câmara, como também as redes sociais para denunciar esses desmandos feitos pelo prefeito Fábio Branco do MDB. É isso, Halley. A gente quer contribuir, estamos aqui nos solidarizando, Fábio e demais, com a categoria e nos colocando, enquanto bancada, totalmente à disposição da boa luta. Tá bem? Um grande abraço aí, uma boa noite e nós estamos juntos. Recado final do nosso querido amigo Luiz Fernando Castro, que trouxe uma boa notícia. Um dos PLs pode ser que saia da pauta. Recado final aí, faltando 2 minutinhos, Castro. Na verdade, não é bem uma boa notícia. Na verdade, é uma tentativa de colocar a responsabilidade da destruição e da retirada de direitos da pessoa com deficiência a partir do conselho que vai ser o culpado dessa vez de retirar direitos. Isso nós não admitimos. A Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência não tira direitos. Nós vamos lutar sempre. E eu acho que é necessário, cada vez mais, nós nos unirmos às categorias de trabalhadores, nós nos unirmos com os estudantes, e só assim, na rua, é que os grandes entendem a nossa capacidade. Nós não vamos aceitar um projeto como esse, e se passar, tenho certeza que a sociedade vai julgar, e vai julgar com toda a seriedade. Um abraço a todos e boa noite. Muito obrigado, Fernando Castro. Eu quero agradecer por demais a participação aqui do Fábio Medeiros Machado, que fala pelo Sindicato dos Rodoviários, nosso querido Luiz Fernando Castro fala pelo Movimento dos Deficientes, e o querido Muriel, que é lá do DCE, do Movimento Estudantil, e também o vereador líder do PT, o Rovan Castro. 21h59. Eu quero mais uma vez agradecer a audiência de todos e todas nessa transmissão feita pela TV Mar, pelo YouTube e pelo Facebook. Deixar um recado final. Muitas mensagens aqui. Quero agradecer a todos que fizeram manifestação aqui, as centenas de mensagens. Pedir desculpa, algumas nós não conseguimos exibir, porque o volume vai rodando muita mensagem, a gente acaba não conseguindo acompanhar. Mas deixando o recado final do Rudolf von Ehring, que era um jurista alemão, Fábio Machado, que dizia o seguinte: direito só se conquista com luta, e no caso é manutenção de direito. Para não se perder direitos, somente a luta. Eu quero dar um abraço forte a todos que participaram do programa, interagiram com a gente, marcando um compromisso de retornar na edição do Liberdade de Opinião na próxima quinta-feira, 21h. Este que é o espaço dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos movimentos sindicais, sociais, e que nós vamos continuar fazendo aqui o bom debate. Não nos calarão. Um beijo no coração de todos e todas. Voltaremos na próxima edição. Fui!